Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento de liturgia da palavra, de espiritualidade, no nosso blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Eu vou transmitir agora a liturgia de quinta-feira, 8 de setembro de 2022, dia de São Tomás de Vilanova e também da Natividade de Nossa Senhora. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito da celebração temos o Glória, o prefácio de Maria e o ofício da festa. Antífona da entrada. Celebremos com alegria o nascimento da Virgem Maria. Por ela nos veio o sol da justiça, Cristo nosso Deus. Oração do dia, rezemos. Abri, ó Deus, para os vossos servos e servas os tesouros da vossa graça, e assim, como a maternidade de Maria foi a aurora da salvação, a festa do seu nascimento, aumente em nós a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da profecia de Miqueias, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. Assim diz o Senhor: Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá, de ti há de sair aquele que dominará em Israel. Sua origem vem de tempos remotos, desde os dias da eternidade. Deus deixará seu povo ao abandono, até o tempo em que uma mãe dera luz, e o resto de seus irmãos se voltará para os filhos de Israel. Ele não recuará, apacentará com a força do Senhor e com a majestade do nome do Senhor, seu Deus. Os homens viverão em paz, pois ele agora estenderá o poder até os confins da terra, e ele mesmo será a paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 71, versículo 6, capítulo 13, versículo 6 também. Refrão, Isaías 61, versículo 10. Exulto de alegria no Senhor. Repitamos: exulto de alegria no Senhor. Sois meu apoio desde antes que eu nascesse, desde o seio maternal, o meu amparo. Para vós, o meu louvor eternamente. Exulto de alegria no Senhor. Uma vez que confiei no vosso amor, meu coração, por vosso auxílio, rejubile, e que eu vos cante pelo bem que me fizestes. Exulto de alegria no Senhor. Repitamos: exulte de alegria no Senhor. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Sois feliz, Virgem Maria, e mereceis todo louvor, pois de vós se levantou o sol brilhante da justiça, que é Cristo nosso Deus, pelo qual nós fomos salvos. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 16, do 18 ao 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara de Tamar. Farés gerou Esrom, Esrom gerou Arã. Arã gerou Aminadab.
Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou Obed de Ruth. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, da mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jaconias e seus irmãos, Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde. Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de José, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumpra o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão do texto do Evangelho. Temos uma reflexão do Antônio Carlos Santini, mas temos também a reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho, que diz o seguinte: a comemoração da Natividade de Maria tem origem no século V. Segundo a tradição, foi construída em Jerusalém uma igreja no lugar onde havia a casa de Joaquim e Ana, pais de Maria. Mais tarde, outra igreja foi aí edificada e recebia grande número de peregrinos que iam venerar o nascimento de Maria. No Ocidente, a festa foi acolhida pela Igreja de Roma ao longo do século VII. Difundida por toda a Europa, tornou-se, a partir da Idade Média, uma festa muito valorizada. Ao contemplar o nascimento de Maria, São João Damasceno exclama: formou-se um céu sobre a terra, porque está para iniciar a salvação. Deus olha e admira a menina que descansa tranquila nos braços de Santa Ana e a prepara para o futuro. Um dia ela dará à luz aquele que o universo não pode conter. Agora a reflexão do Evangelho do Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Liturgia comentada com o título É Obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 1, versículos do 1 ao 16 e do 18 ao 23. A liturgia escolheu este evangelho para a festa da Natividade de Nossa Senhora. Nele temos o registro histórico da genealogia de Jesus Cristo, desde Abraão até José, esposo de Maria, seguida da cena da anunciação a José. E é neste mesmo episódio que o anjo do Senhor esclarece o justo José sobre a natureza da gravidez de Maria. É obra do Espírito Santo. Ora, a obra do Espírito
não começa por aí. Desde o início, quando pairava sobre as águas, Gênesis capítulo 1, versículo 2, Deus já agia simultaneamente em dois campos, a criação e a salvação. E o Espírito Santo sempre trabalhou em ambas as obras. É nesse sentido que nós devemos prestar atenção à fastidiosa relação de nomes, desde Abraão até José. Enquanto passa o tempo, ao longo da história humana, Deus se prepara para agir. As promessas feitas a Abraão, renovadas a Davi, hão de cumprir-se em José, da tribo de Davi, do povo de Abraão, da raça de Noé. Afunilando-se, especializando-se, Deus se vale das mediações humanas para cumprir a promessa de aliança com os homens. Mas Deus havia decidido que o próprio homem devia colaborar e participar de sua obra. Nas conhecidas palavras de Santo Agostinho, o Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Por isso mesmo, os padres da igreja dataram a missão de Maria, a missão de gerar o Filho de Deus na carne dos homens, desde toda a eternidade. Isto é, nos desígnios de Deus, Maria estava eternamente em seu pensamento. Como disse o poeta, falando em nome de Maria, a criação estava por nascer e o Senhor se agradou de mim. A festa da Natividade da bem-aventurada Virgem Maria é, pois, um momento bem adequado para recordarmos o seu especial privilégio desde a sua concepção, tendo em conta a sua futura missão de acolher no próprio ventre o Filho de Deus, o Cordeiro sem mancha. Maria de Nazaré foi, então, preservada de todo pecado. Em vista dos méritos de seu filho, foi redimida de um modo mais sublime, como está na Lumen Gentium 53. Conforme comenta o Catecismo da Igreja Católica, os padres da tradição oriental chamam a Mãe de Deus a toda santa Penhagia. Celebram-na como imune de toda mancha de pecado, como que plasmada pelo Espírito Santo e formada como nova cultura. Assim foi pela graça de Deus que Maria permaneceu pura de todo pecado pessoal ao longo de toda a sua vida. Catecismo, parágrafo 493. A imitação de Maria, abramos todo o nosso ser à ação do Espírito Santo de Deus e veremos o divino amor agindo em nós. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. És toda bela, ó minha amiga, e não há mancha em ti. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Bem, tem essa leitura da profecia de Miqueias. Eu não sei se está fácil de encontrar na Bíblia pastoral, edição pastoral. Gostaria de passar para vocês algum entendimento sobre Miqueias. Vejamos aqui o que diz a Bíblia Sagrada. Estou procurando. Às vezes não é fácil, né? Você encontrar os profetas rapidamente. Vamos lá. Estou aqui em Macabeus, Jó, Salmos, Esdras, Miqueias, vamos ver. Aqui a gente vai encontrar. Pode demorar um pouquinho, mas a gente tem que encontrar, né? A gente está em algum lugar aqui. Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Tobias, Judite, Esther, Macabeus 1, Macabeus 2, Jó. Será que vai ser tão difícil assim encontrar? Salmos, Provérbios, Jeremias, está fora dos profetas. Isaías,
Miqueias, cadê Miqueias? Ezequiel, Oséias, Amós, Jonas, Miqueias. Então vamos lá, vamos saber um pouquinho sobre Miqueias, 5º versículo, do 1º ao 4º. Diz o seguinte: o novo Messias virá de Belém, como Davi. Mateus compreendeu este oráculo como anúncio do lugar onde nasceria Jesus. Deus escolhe os incapazes e os fracos para confundir os poderosos e os fortes. Falando da mãe que está para dar à luz, o trecho alude à promessa feita por Isaías, capítulo 7, versículo 14, alguns anos antes, na qual a tradição cristã reconheceu o anúncio do nascimento de Jesus, conforme Mateus capítulo 1, versículo 23. Os versículos 4 e 5 exprimem a esperança que o povo de Deus manifesta de sobreviver às grandes potências opressoras, como a Assíria e a Babilônia. Então, é essa reflexão sobre Miqueias, capítulo 5, versículos do 1º ao 4º. Tu, Belém de Éfrata, pequenina entre os 1000 povoados de Judá. Começa assim. Bem, agora vamos aos santos do dia. Na verdade, a primeira biografia, a primeira história que eu falo para vocês, captada no site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, é sobre a natividade de Nossa Senhora. Hoje é a festa do nascimento de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nosso Salvador. Foi o Papa Gregório Magno que estabeleceu o dia 8 de setembro como a natividade de Maria. No ano de 1854, o beato Papa Pio IX definiu o terceiro dogma mariano, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Maria foi preservada da mancha do pecado original porque em seu corpo se formaria o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Seus pais, São Joaquim e Santa Ana, conforme a tradição da Igreja, eram idosos e estéreis, mas, por graça de Deus, geraram Maria, a mãe de Jesus, para a redenção da humanidade. Aos 3 anos de idade, Maria foi apresentada ao templo para ser educada na devoção a Deus. Agora, o santo do dia é São Tomás de Villanova. Ainda na infância, Tomás de Villanova já demonstrava ser uma pessoa extremamente caridosa. Para compartilhar com os pobres as dores e dificuldades de uma vida de necessidade e sofrimento, abriu mão de tudo que tinha. Tomás de Villanova nasceu no ano de 1486 em Fuenlana, na Espanha. Fuenlana, não sei se a pronúncia é essa, na Espanha. Foi considerado uma das pessoas mais importantes e representativas do seu século. Em 1516, ingressou na vida religiosa junto aos agostinianos. 2 anos depois, foi ordenado sacerdote e logo em seguida, contra sua vontade, foi eleito superior, cargo que ocupou até 1544. O imperador Carlos V propôs então que se tornasse bispo da sede de Valência. Seu ingresso no bispado deu-se exatamente no dia 1º de janeiro de 1545. Baseou seu trabalho como pastor nos ensinamentos de Paulo e nos exemplos de grandes bispos da antiguidade cristã, entre eles Agostinho, Ambrósio e Gregório Magno. Uma de suas maiores obras foi organizar várias formas de assistência. Entre elas, criou, no Palácio Episcopal, um orfanato para as criancinhas abandonadas, dando-lhes abrigo, cuidados e o carinho que tanto necessitavam. Acolhia de tal forma essas crianças que um dia chegou a ceder a sua própria cama, pois não havia mais lugar para abrigá-las. Tomás de Villanova morreu no dia 8 de setembro de 1555. Só em 1658 foi incluído no álbum dos santos pelo Papa Alexandre VII. Tomás de Villanova e Nossa Senhora, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, Deus onipotente, Deus todo-poderoso, Ele proverá.
E Maranatá, do dialeto de Jesus, o aramaico, para o português significa vem Senhor. Os evangélicos ou protestantes, nossos irmãos separados, dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba. E nós colocamos a tônica na última. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele vai voltar e vai nos julgar. Será o julgamento de toda a humanidade. Ele só nos pede que nos reconciliemos com ele. Perdão, Senhor meu Deus, Jesus Cristo, pelos meus pecados dos pensamentos, palavras, atos, omissões, pecados do passado, presente e futuro. Perdão, Senhor Jesus, e me dê a vida eterna. Eu quero a vida eterna, meu Jesus. Shalom.